Uma situação que eu acho muito importante nos dias atuais é que se faça corretamente o diagnóstico psiquiátrico. É muito importante que o diagnóstico seja realizado pelo psiquiatra e que quadros sintomáticos, né, de ansiedade, de depressão, que não caracterizam um diagnóstico psiquiátrico em si, não sejam tratados afoitamente com drogas psicotrópicas, porque o índice de prescrição tem aumentado assustadoramente, inclusive prescrições realizadas por médicos de diversas especialidades. E aí não entram só os antidepressivos usados na depressão, na ansiedade, os estabilizadores de humor usados no transtorno bipolar do humor, e também entram os benzodiazepínicos, né, os ansiolíticos, os populares calmantes, esses sim, medicamentos de tarja preta e medicamentos que têm um risco de dependência. Muitas mulheres lutam contra uma série de dificuldades para conseguir engravidar e realizar o sonho de ser mãe. Então criou-se um mito que na gestação não se tem depressão, não se tem transtornos de ansiedade. Infelizmente, o diagnóstico ainda é bastante precário. Então é muito importante durante a gestação que os médicos, os obstetras que fazem principalmente contato mais direto, que eles fiquem atentos aos sintomas depressivos e ansiosos. Por quê? Porque esses sintomas muitas vezes eles passam despercebidos, eles são confundidos com sintomas, entre aspas, normais da gestação, cansaço, fadiga, alterações do sono, alterações do apetite, e essas mulheres não são rastreadas para distúrbios ou de humor ou de ansiedade no período gestacional. Por exemplo, a depressão na gestação, ela tem hoje uma prevalência estabelecida em torno de 12%. Muitos fatores estressores que funcionam como gatilhos para esses episódios depressivos na gestação podem estar presentes. Mulheres com antecedentes, por exemplo, de abortos espontâneos, mulheres com bebês que podem ter nascido mortos, mulheres com conflitos conjugais significativos, baixo suporte familiar ou social, situações de doenças, não só com a mulher, como com entes queridos durante a gestação. Uma gestação complicada, por exemplo, o diabetes gestacional, segundo um trabalho da Associação Médica Americana, ele aumenta em 2 vezes o risco de depressão, seja na gestação, seja também no período do pós-parto. As pessoas me perguntam, puxa, mas a mulher está grávida, ela não vai poder tomar antidepressivos. Realmente exige-se um cuidado, uma cautela do profissional, um conhecimento específico de tratamento nesta área. Mas hoje os trabalhos demonstram que muitas vezes os prejuízos da depressão não tratada ou de um transtorno de ansiedade, por exemplo, transtorno de pânico, não tratado durante a gestação, esses transtornos, eles por si só podem levar a prejuízos no desenvolvimento do bebê. Parto prematuro, baixo peso ao nascer e até abortamentos espontâneos mais frequentes nos quadros de depressão e ansiedade na gestação. Então, cabe ao médico avaliar o risco versus o benefício. Então, risco de você, no caso, dar o medicamento, vezes o risco de você, sem dúvida alguma, não tratar essas pacientes. Então, o médico tem que ter uma balança contrabalanceando esses 2 fatores, porque muitas dessas mulheres realmente podem acabar não sendo tratadas e desenvolverem quadros muito graves no período do pós-parto. Hoje a gente faz um protocolo de rastreamento desses fatores de risco durante o período gestacional, até para uma espécie de prevenção de distúrbios psiquiátricos do período do pós-parto. A questão dos antidepressivos, ela sempre gera uma polêmica, principalmente nas mulheres, em relação ao aumento de peso e a questão da libido. A gente sabe que algumas das medicações
elas podem efetivamente aumentar o peso e diminuir a libido. Isso é bom que os médicos expliquem às suas pacientes todos os custos, todos os benefícios dessas drogas. E esclarecendo as pessoas leigas, antidepressivos não causam dependência. É uma confusão que muitas pacientes me relatam, que se tornam dependentes de antidepressivos. O problema é que alguns transtornos mentais, mesmo a depressão, são crônicos. E assim como quem tem pressão alta, diabetes, quando você suspende a medicação, pode haver, infelizmente, em alguns casos, uma recorrência dos sintomas. Então, não é porque a pessoa ficou dependente da medicação, e sim porque o transtorno mental dela, seja a depressão ou um transtorno de ansiedade, é crônico. Eu gostaria de passar a mensagem de que haja critérios mais rigorosos para que se faça um diagnóstico de transtorno mental. Que não se prescreva aleatoriamente um antidepressivo, um ansiolítico, perante uma queixa num determinado momento da paciente. Que saibamos todos, inclusive na sociedade, que essas drogas, quando bem administradas, elas são seguras e eficazes. E que também os efeitos colaterais indesejáveis não são contraindicações à prescrição dessas medicações, mas que esses efeitos colaterais, com a assistência de um bom psiquiatra, eles podem ser administrados sem gerar prejuízo à saúde ou à autoestima dos pacientes. Every time we say goodbye, I die a little. Every time